várias dessas construções sociais que existem, elas estão aqui, sabe? É, e a atenção à existência delas, aos pouquinhos, vão me mostrando putz, dá pra ser melhor de uma forma geral e não do ponto de vista da performance, do ponto de Sim. vista Da busca da paz, né? É, irmão? cara, porque no fim é isso que a gente precisa. No fim das Porra, o contas, que a né? gente quer é paz, irmão, entendeu? A gente quer paz primeiro com a gente mesmo, entendeu? E quer paz com a nossa esposa, que o nosso casamento seja um lugar agradável, chegar em casa e você ficar feliz, né? E quer paz com os nossos filhos, né, mano? Agora, imagina esse contexto que a gente não se conhece, você falou que tá fazendo esse movimento de, pô, quem sou eu, né, irmão? Quem sou eu? O que que eu gosto? Como eu me sinto quando essas coisas acontecem? Por que que eu respondo de uma forma agressiva quando isso acontece? Eu respondo de uma forma imediata, límbica quando isso me acontece? Que trauma que me aconteceu para eu responder assim, né? O Jung falava, enquanto você não torna o inconsciente consciente, você é guiado por aquilo e chama no final de destino. Então você é guiado pelo inconsciente a vida toda e no final disso foi o meu destino. Claro, você não conscientizou, você não racionalizou, você não disse, cara, eu faço isso por causa disso, mano. E isso é um processo de autoconhecimento, né? Eu acho que o Sócrates que falou, a vida que não é analisada, ela não valeu a pena ter sido vivida, mano. Esse é o nosso trabalho aqui, né? Se entender em primeiro lugar, depois se entender, tá, agora como é que é o outro. E com a chegada de uma criança, acho que num certo sentido pode facilitar, porque biologicamente é um ser bem fofinho, bem gordinho, colocado nos seus braços, você diz, cara, vou ter que cuidar agora, então beleza. Então, assim, ele é biologicamente feito pra você amar, né? Quando tá dormindo, aquela coisa linda do bebê dormindo. Então, você é um convite, assim, que quem aceita esse convite tem uma experiência muito profunda de autoconhecimento. Você com as suas filhas certeza. certamente teve um salto pra dentro de se conhecer, né? Quem é você. E aí é um convite também pra essa relação com a sua esposa de novo, né? De olhar e dizer, cara, olha aí, tinha um monte de coisa que eu fazia. Minhas filhas, por exemplo, me apresentaram um mundo sensível, grato, brincalhão, um mundo que não era o mundo que eu conhecia. Eu conhecia esse mundo da força, da agressividade, da competitividade, da performance. E as minhas filhas me disseram, pai, se veste de princesa hoje? E eu, tipo, não, claro que não. E elas, por quê, pai? Porque eu sou homem, não posso vestir de princesa. E a Aurora, pequenininha, falou, mas eu deixo você se vestir de princesa, pai. Eu disse, como assim? Você pode, eu deixo. E eu, posso? Eu, pode. Aí eu pego um lençol e... Agora tem uma princesa. Saca, irmão? E nesse ponto... O cara não se sente um homem menor, o cara se sente um homem gigantesco, irmão. É como se eu tivesse subido uma montanha e dito assim, cara, eu tava me escondendo ali, irmão, não sendo alegre, nem triste, nem demonstrando medo, nem nojo. Eu tava me escondendo ali o tempo todo preocupado com o que os outros vão achar. E a filha autoriza. Diz, pai, pode rir, pode dançar, pode brincar, pode chorar, pai, pode pedir ajuda, pode ficar triste, pode ter medo, pode ter nojo. Pô, cara, é maravilhoso, é como se a filha fosse um psicólogo dizendo, posso? Pode. E aí, choro e conversa e entendimento e brincadeira e risada e medos expostos, te ajudando a perceber que isso não te transforma em um cara menor, te transforma em um cara gigante, você se sente, caraca, agora eu tô forte. Então, quem aceita esse convite, sabe, eu acho que tem uma chance, cara, de sair dessa prisão. Porque, na verdade, é uma prisão. A gente é a maioria dos moradores de rua, a maioria dos caras que estão em prisão, da população carcerária. A gente é a maioria dos homicídios, dos bêbados. A gente é a maioria dos homicídios feitos e sofridos, cara. A gente se mata 4 vezes mais que as mulheres, cara. A gente tem um cenário de doença crônica masculina, mano. Que eu sempre dou a dica pros pais, né? Cara, então aproveita agora. É agora. É uma chance, é um convite que você tá tendo aí de se reconhecer, de se lembrar. E alguns pais se veem no filho.
né? Eu não tenho um menino, mas eu vejo muitos pais que dizem assim, caraca, mano, sou eu no moleque. E tem essa coisa, eu acho que tem essa coisa de se apaixonar pelo moleque também nisso, de tipo, caraca, mano, sou eu ali. Assim. Então é a minha chance de fazer melhor, é a minha chance de, pô, né, tipo, amar mais, abraçar mais, né, ser mais afetuoso do que o meu pai foi, né? Então é uma cura de trauma. E aceitar esse convite, assim, transforma de fato assim, um monte de coisa. Inclusive, você estava falando mais cedo aí na relação com, se for o caso de estar ali, né, da esposa, da mãe do seu filho, no fim das contas, né? Eu tenho a felicidade de estar com a minha A20, você com a tua A22. Mas com certeza, assim, a chegada da Luísa, que é a minha segunda filha ali, foi assim indispensável, assim. Não sei se a Mariana vai estar assistindo isso aqui, mas uma das coisas Mariana, sua esposa? Mas uma das coisas que eu lembro foi que, putz, a Luísa ajudou bastante a gente nesse sentido mesmo, sabe? Depois a gente, não é como se a gente não tivesse tido outras crises também. Mas felizmente, assim, à medida que a gente foi ficando mais velha, elas foram ficando mais escassas, né? Mas com certeza, se não tivesse as nossas filhas, a gente não tava nem junto mais, né? Então, assim, a chegada das duas, elas foram como se fosse um gás novo no relacionamento do ponto de vista de amadurecimento, cara. Porque quando tu é jovem, muito do que você, pelo menos assim, no meu caso, muito do que acontece ali tá ligado à paixão, tá ligado a umas paradas que podem vir a se transformar em amor depois, e amor é uma decisão, pelo menos do jeito que eu enxergo, que são assim, a chegada da Carol e depois da Luísa, assim, foram pra mim pontos de virada nessa visão. Porque isso que você tá falando do jeito de como a gente como a gente cresce, como a gente é desenhado para ser do ponto de vista social, de fato, uma criança é um convite a repensar uma porrada de coisa, né? De você ver como no meu caso, como a Mariana se dedica a elas e como eu posso estar ali para ajudar de uma forma ou de outra. Hoje, talvez, perdão, amor, porque assim, eu me sinto insuficiente no que eu poderia estar fazendo, no fim das contas. Mas, assim, eu tento mesmo ser o melhor que eu consigo. Performance. E aí tu vai encher meu saco a noite inteira com essa daí, porque, cara... Não, eu entendo o que você tá falando, né? Você topou o desafio. Né? Eu quero ser um bom pai. Eu quero ser um bom marido. Porque é isso que... Porque assim, eu fui percebendo que, putz, eu não quero uma casa maior, eu não quero um carro mais foda, eu não quero... Não que tenha alguma coisa errada em querer isso. Eu quero mesmo que a minha família seja feliz. É isso que eu quero mesmo, sabe?